Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente, eu gostaria de iniciar esse pronunciamento cumprimentando Vossa Excelência, todos os deputados, deputadas e também os trabalhadores da Fundap. E na última sessão que fizemos, houve um acordo e um bom senso por parte dos deputados de nós não promovermos a votação naquele momento para aguardarmos uma reunião da Frente Parlamentar com o vice-governador Márcio França, que acumula a função de secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu preciso informar aqui a todas as senhoras e senhores deputados que, de fato, nós fomos recebidos corretamente pelo vice-governador e eu estava acompanhado de uma delegação de entidades que compõem a Frente Parlamentar como entidades colaboradoras, incluindo aí a Associação dos Funcionários da Fundap, mas também de ex-trabalhadores do CEPAM, trabalhadores do Instituto de Terras de São Paulo e da PQC, que é a Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo, entre outros. E Sua Excelência, o governador, nos recebeu, também recebeu documentos trazidos pela Associação dos Trabalhadores da Fundap, mas, infelizmente, disse que não era da alçada dele, exceto a FAPESP, a questão do CONCIP, do CONCIT, porque havia uma decisão de governo e que passava muito mais pela figura do secretário de Planejamento e Gestão e também do próprio governador Geraldo Alckmin, do que propriamente por ele, vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico. Nós, naquele momento, solicitamos que houvesse sensibilidade por parte do governo do Estado, entendendo que 85 trabalhadoras e trabalhadores serão demitidos, em que pese tenham sido aprovados no concurso realizado em 2010 e também pelo fato de já terem tempo de casa em 88, quando foi promulgada a Constituição Federal. O secretário achou interessante a ideia de nós termos um banco de talentos e currículos, proposta essa que, inclusive, nós apresentamos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo para termos como alternativa de melhor aproveitamento dos funcionários efetivos e concursados da Assembleia. Da mesma maneira que apresentamos um projeto de lei para que o Executivo possa conhecer melhor quem são os seus trabalhadores de diferentes níveis contratuais, para que eles possam ser melhor aproveitados na máquina administrativa. É o mesmo raciocínio que temos para a Assembleia Legislativa. Por que investir cada vez mais em cargos de livre provimento, em cargos mediante indicação política, seja de parlamentares, bancadas, partidos políticos, ao invés de nós prestigiarmos os trabalhadores concursados e efetivos? Foi exatamente por esta razão que eu entreguei a Vossa Excelência, deputado Fernando Capês, presidente da Assembleia, uma proposta, mediante um ofício, contendo inúmeras providências que poderíamos tomar no âmbito do Legislativo Estadual para sairmos desta armadilha de lançarmos mão crescentemente de contratações precárias ou por indicações políticas, em detrimento do fortalecimento do corpo efetivo de trabalhadores e funcionários da Assembleia Legislativa de São Paulo. Medida essa que, se adotada, beneficiará também os 94 gabinetes de deputados, porque, além da estrutura própria da Assembleia Legislativa, nós podemos dispor de funcionários e da estrutura da Assembleia para o adequado funcionamento, não só das comissões permanentes, temporárias, comissões parlamentares de inquérito, frentes parlamentares, para melhorar também a qualidade da atuação de cada um dos 94 deputados. Infelizmente, eu sou obrigado a voltar à tribuna nesta terça-feira, conforme o acordo firmado entre os partidos políticos, para dizer que, em que pese tenhamos realizado a reunião com o vice-governador e secretário Márcio França, não houve nenhuma melhora na proposta,
e espera-se por parte do Executivo que a Assembleia dê esse cheque em branco para o Executivo, autorizando-o a fazer a extinção da Fundap. E quero aqui ressaltar que a Assembleia não está extinguindo a Fundap, mas a Assembleia, ao aprovar o projeto de lei, estará autorizando o Poder Executivo a promover a extinção da Fundap, a demitir 85 trabalhadores, a realocar aqueles que não poderão ser demitidos e impedir o funcionamento de uma instituição tão importante como a Fundap. Na semana que passou, eu disse que será agora anunciado o resultado da premiação do Prêmio Mário Covas e que esta atribuição, que sempre foi da Fundap, teria sido repassada a outros órgãos da administração pública direta que não se mostraram em condições de fazer este evento tão importante, que ao mesmo tempo em que faz a premiação de políticas públicas e gestores que atuam em benefício do interesse público, não deixa de ser também uma homenagem ao ex-governador e fundador do PSDB, Mário Covas. O que aconteceu? Aconteceu que novamente recorreram aos trabalhadores da Fundap, faltando uma semana, para comunicar que era preciso contar com a participação de trabalhadores que provavelmente estarão na lista dos demitidos, porque o governo não teve competência para fazer isso por meio de outras instituições. E não é a primeira vez que acontece. Eu já havia citado aqui a questão do PAP, que é o Programa de Aprimoramento Profissional, que foi passado para a Secretaria de Estado da Saúde e devolvido pouco tempo depois pela Secretaria da Saúde, porque não tinha condições de dar continuidade a esse programa de formação de aprimorandos, que beneficiem muito a Secretaria de Estado da Saúde, mas também beneficia outras secretarias. Mencionei também, na última sessão, que acaba de ser firmado um contrato da ordem de R$2 milhões com o secretário de Estado da Assistência Social, Floriano Pézaro, para que se faça o Capacita SUAS. Da mesma forma que se tem no SUS, o Capacita SUAS é uma maneira de nós prepararmos os trabalhadores que atuarão dentro do Sistema Único da Assistência Social para que conheçam a legislação de um sistema fundamental, universal, que se associa à área da saúde e à previdência dentro da proposta de Seguridade Social. Portanto, é o Estado de São Paulo, ao mesmo tempo vivendo o conflito de ter de fazer o plano plurianual pela Fundap e o CEPAM, de ter que fazer o Capacita SUS e o Capacita SUAS, pela atuação da Fundap, de ter que preparar a premiação do Prêmio Mário Covas, contando novamente com a contribuição da Fundap. E vejam só, e aí eu quero me dirigir aos deputados aqui presentes no plenário. Sabem quem ganhou o Prêmio Mário Covas deste ano? Deputado Barros Munhoz, deputado João Paulo Rilo. Nós estamos sabendo que quem ganhou o Prêmio Mário Covas foi a Fundap. A Fundap, aqui está, pessoal. Vejam só, deputados da base governista, não sei se se sentem à vontade. Dicionário de Políticas Públicas, organizado pela Fundap. Autores e organizadores, Geraldo Di Giovanni e Marco Aurélio Nogueira. Olhem só, este documento, esse estudo, acaba de ganhar o Prêmio Mário Covas. E esta mesma instituição que produziu o Dicionário de Políticas Públicas, senhor presidente Fernando Capês, eu gostaria inclusive de sugerir a Vossa Excelência que cada um dos deputados estaduais, somos 94, recebesse um exemplar desse Dicionário de Políticas Públicas e também do Perfil da Administração Pública, dois documentos extremamente relevantes e que acaba de receber o Prêmio Mário Covas, para que nós possamos aprimorar a atuação dos deputados estaduais, conhecendo este que é o Dicionário de Políticas Públicas. Fica aqui como uma sugestão à Vossa Excelência. E aí,
eu gostaria de saber, será o governador Geraldo Alckmin, será o vice-governador Márcio França quem fará a entrega do prêmio Mário Covas para a diretoria da Fundap? Serão os membros do Conselho Curador da Fundap convidados a receberem honrosamente esta premiação de Mário Covas, em razão da excelência desse dicionário de políticas públicas, editado pela Fundap e organizado por Geraldo Di Giovanni e também por Marco Aurélio Nogueira, que, aliás, já escreveu o artigo contrariamente à extinção da Fundap? Nós, mais uma vez, assistiremos aqui neste plenário pronunciamentos de ex-governadores, de ex-secretários, de dirigentes do PSDB e de partidos da base aliada que se colocam contra o absurdo da extinção da Fundap. Nós, portanto, fomos ao gabinete do vice-governador pedir a ele que reconsiderasse esta proposta encaminhada à Assembleia, por meio da qual os deputados autorizam a extinção da Fundap, que abrisse um diálogo verdadeiro com o Conselho Curador da Fundap, com a direção da Fundap, com os trabalhadores de diferentes níveis, para nós pensarmos uma forma da manutenção da Fundap, que não signifique que ela permaneça exatamente como ela está hoje, mas que ela seja modernizada à luz de novos desafios colocados do ponto de vista do planejamento, do desenvolvimento do Estado, da implementação de políticas públicas. Então, eu vim a esta tribuna agradecendo a sessão de tempo... Pela ordem, senhor presidente. Desculpa, orador. Pela ordem. Queria fazer uma questão de ordem. Eu tratei da questão da Uzi Minas. Alguns deputados da base governista vieram a esta tribuna se mostrar preocupados com a possível demissão de trabalhadores, havendo o encerramento das ações, dos trabalhos e da produção da Uzi Minas. E eu fiz, então, a leitura do material divulgado no dia 31 de 10, quando o vice-governador demonstra uma preocupação com os trabalhadores da Uzi Minas, dizendo o seguinte, vejam, aspas, vice-governador Márcio França, é lamentável saber que a empresa decidiu agir pelo lado mais fácil. Não estamos negando as dificuldades que a Uzi Minas eventualmente esteja enfrentando, mas dizendo que era possível pensar em alternativas. Antes da demissão, não houve uma tratativa com os trabalhadores no sentido de redução de jornada, readequação salarial ou mesmo um PDV, plano de demissão voluntária. Pelo menos esta é a imagem que fica. E, mais adiante, ele diz que vai procurar os prefeitos da região para cursos de requalificação do pessoal. Ora, gente, é exatamente para isso que nós fomos ao gabinete do vice-governador. Nós estivemos lá semana passada pedindo a ele que fosse aberto um diálogo com os trabalhadores, que se instituísse um banco de talentos e currículos, que se analisasse a oportunidade de aproveitamento desses 85 trabalhadores que serão demitidos, sendo que 55 são concursados em 2010 e mais 30 que foram contratados em 88, já tinham tempo de casa em 88. Então, é muito cômodo, por exemplo, dizer que na Uzi Minas não deve ocorrer demissões, que haverá um entendimento entre o governo estadual e o governo federal, que deveriam ter ocorrido tratativas antecedendo a demissão, e não se fez isso na Fundap e não se fez isso no CEPAM. Em momento algum, houve uma discussão democrática com a direção dessas instituições, com os trabalhadores, pensando uma maneira de permanência desses órgãos pela importância que tem na administração pública paulista e um reaproveitamento desses trabalhadores, se entende que há um número excessivo, o que não nos parece. E nós já comentamos na outra ocasião que a Fundap arrecada 200 milhões de reais por ano em razão dos seus próprios serviços que desenvolve. Então, senhor presidente, eu reitero aqui a proposta
Reitero aqui a proposta de que todos nós, deputados, recebamos pelo menos um exemplar deste documento que será premiado, recebendo aí o prêmio Mário Covas. Muito obrigado. Para falar contra, deputado Teonilo Barba. Para falar contra, deputado Marcos Martins. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, tendo em vista que o deputado Néder está transmitindo, está falando de maneira importante, com bastante fundamento, eu gostaria de transferir o meu tempo para que ele possa Com a utilizar. palavra, deputado deputado Carlos Néder. Muito obrigado. Agradeço a cessão de tempo ao deputado Marcos Martins. E apenas para lembrar, o último ano que nós temos dados já fechados de execução orçamentária é o ano de 2014. Qual foi o orçamento executado na Fundap em 2014? Este orçamento foi de 241,5 milhões. Dos 241,5 milhões, 219 foram arrecadados pela própria Fundap. O orçamento do Estado só entrou com 22,5 milhões. Olhem a contradição. 22,5 milhões vieram do Tesouro Estadual. 219 milhões vieram de contratos firmados pela Fundap, seja com o governo federal, seja com governos estaduais, inclusive o governo de São Paulo e governos municipais. Então, no diálogo que tivemos com o secretário Márcio França, ele nos perguntou qual é o componente de participação do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais nesta arrecadação própria obtida mediante contratos pelos serviços prestados pela Fundap. É claro que eu não disponho dessas informações. O próprio secretário, o vice-governador, deve ter meios de dentro do governo estadual, junto à Secretaria da Fazenda, no detalhamento da execução orçamentária, saber quantos desses recursos são provenientes de contratos e convênios firmados com a União, com outros estados, com o Estado de São Paulo e com os municípios. Mas, de fato, nós estamos matando a galinha de ovos de ouro. Nós, ao tomarmos uma decisão precipitada, ao afirmar de maneira categórica que a extinção da Fundap significará uma medida importante no ajuste fiscal em curso no Estado de São Paulo, sem promover um debate democrático, participativo, ouvindo opiniões, inclusive de pessoas do PSDB, do PMDB, do PPS, de outros partidos que não são da oposição, mas que entendem que não está se tomando a decisão mais adequada. Já no caso do CEPAM, essas manifestações vieram a público, escritas, gravadas, trazidas a esse plenário, e vocês poderão assistir hoje pela TV Assembleia novamente, e eu peço que Suas Excelências, os deputados e deputadas, também assistam com atenção as opiniões de lideranças de vários partidos, mostrando que não é correta a decisão de extinguir a Fundap. Nós temos, sim, que modernizar os órgãos da administração estadual e federal,